Vale a pena. Se guardem para o Senhor. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Quem me derrubou foi Deus, porque não foi a Ele que eu dei honra. E o grande erro que muitos jovens ainda cometem é ignorar essa luz. Eu vim do interior, uma jovem como vocês, cheguei na igreja jovem, graças a Deus. E o que aconteceu na minha infância e na minha adolescência era para eu ter o meu destino fracassado, perdido. Graças a Deus, o Senhor olhou para mim, teve misericórdia de mim, e eu conheci o Ministério Mudança de Vida, que mudou a minha vida. E através da decisão de me separar do mundo e obedecer a Deus, Deus hoje me faz viver sonhos que eu não sonhei. Porque é assim que diz na palavra dele, que ele faz além do que nós pedimos, sonhamos, imaginamos. Os caminhos dele são melhores do que os nossos e os pensamentos dele maiores do que os nossos. Então, está diante de vocês, de todos vocês, um testemunho de restauração. Estar falando aqui para mim, diante de todos vocês, é um desafio, mas Deus nos dá graça quando nós estamos na missão. E o que eu quero é contribuir, é abençoar a vida de vocês, deixando esse conselho. Vale a pena se separar do mundo para obedecer a Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente na escola, eu ouvia os alunos ali em si conversando e perguntando, né, um para o outro: ah, você é virgem? Você é virgem? E aí eu era, e aí ali os alunos conversando. Se você falar que você era, aquilo era careta. Para eles aí fora no mundo, era careta você, adolescente, você ainda ser virgem. E eu, muito fraca, insegura, vim de uma gestação de rejeição, fui molestada pelo meu padrasto, o irmão dele. Então eu cresci muito carente, muito insegura, e eu queria então agradar a todos e fazer parte aí do mundo. Então, ouvindo essas histórias na escola, dentro de mim, eu disse, eu não posso mais ser virgem, porque eu quero fazer parte do grupo da escola, eu quero ser aceita, porque eu era rejeitada. Então, olha que condição mais triste. Então, eu digo para vocês, vale a pena. A melhor decisão da minha vida foi dizer para Deus: Senhor, hoje eu faço um voto com o Senhor, no Ministério Mudança de Vida. Eu me separo do mundo e eu obedeço ao Senhor. E eu faço um voto que eu vou dar um beijo no altar, no meu esposo, porque eu não era mais virgem. Só que eu me separei, eu paguei o preço. E hoje eu vivo sonhos que eu não sonhei. Porque o Senhor me encontrou e está diante de vocês o que Ele pode fazer. E o que Ele fez na minha vida. Uma menina que não tinha sonhos. Eu não sonhava, para estar falando aqui. É um milagre, porque adolescente, jovem, eu não saía, eu tinha medo de ir no portão atender. Eu não fazia nada, não ia no mercado, não ia no banco, não fazia nada. Uma menina insegura, complexada com o meu tamanho, complexada com a minha imagem, muito insegura, em busca de amor que só o Senhor preencheu, só o Senhor. Não foi amizades, namorados, relacionamentos. Só o Senhor, no Ministério Mudança de Vida, foi que eu encontrei e o meu destino foi curado. E hoje eu tenho uma família abençoada,
uma filha abençoada, um marido abençoado, e eu louvo o nome do Senhor por isso, pelo que Ele fez na minha vida. E eu digo a vocês, vale a pena, se guardem para o Senhor. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Não deixe as inseguranças, as influências, nada desse mundo, as mentiras do diabo te roubar do seu destino. Porque se eu estou aqui, foi porque eu acreditei, eu me abri para o Senhor. Eu abri o meu coração para o Senhor e decidi confiar nele. E o que Ele faz é perfeito. E é isso que eu desejo para a sua vida. Confie no Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará e fará aquilo que você não sonhou e não imaginou, porque Ele sempre faz além. Em nome de Jesus. Boa tarde, jovens. A última vez que eu falei para jovens, num culto de jovens, foi em 2001. Então, queria dizer para quem nunca saltou de paraquedas, quando o bispo Fernando voltou da empreitada, da aventura, né? Eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, e aí, sente muito frio na barriga? Ele disse assim, na verdade, você não sente nada lá em cima. Porque é tanta pressão, que a hora que você joga, você não sente nada. É mais ou menos igual eu estou aqui agora. Apesar de não parecer para alguns, eu vejo algum ali, inclusive, né? Alguns aqui são uma inspiração para mim. Alguns jovens que eu conversei, que eu tenho conversado. Alguns que eu vejo, o Anderson, que eu já fui. Cheguei cedo na igreja. Cheguei na igreja com 13 anos. E comecei muito bem. Fui muito bem no começo, inclusive. Como eu estou dizendo, em 2001 eu fiz um culto de jovens. E também vi que não era muito a minha área, né? Que não era muito a minha... E foi, acho que, o líder de jovens mais rápido que teve. E, inclusive, a pessoa para quem eu passei depois do trabalho dos jovens, está aqui também, não estou vendo ele, mas o pastor Tadeu, né? Que na época a gente chamava de MTV, por causa do nome dele, Marcelo Tadeu Valsec. Se ele tiver aí, levanta a mão, que ele levanta, ele sabe. E comecei bem, estava lendo várias camisetas como essa minha, né? E eu me considerava o valente que está aqui atrás, o guerreiro, o inteligente, mas sem Deus. E essa pessoa, como tantos aqui eu vejo, achava que sabia tudo, rejeitava os conselhos dos mais velhos, tanto dos pais, como de obreiros, pastores, aqueles que já tinham vivido experiências. E como alguns sabem, né? Tive um auge, um ápice, e depois lá de cima eu caí. Não foi o diabo, não foi uma pessoa, não foi uma mulher que me derrubou. Como alguns às vezes dizem, quem me derrubou foi Deus. Porque não foi a Ele que eu dei honra. Muitas vezes eu tinha mentalidade, a mesma que eu vejo em alguns, que eu atendo. Ontem ainda atendi um Anderson antigo, está aí também, está me ouvindo. Se quiser, levanta a mão, se não quiser, continua no anonimato. Aqueles que acham, eu sei de tudo, não, eu já sei, porque eu assisti o fulano de tal, porque eu vi o vídeo, não, porque a minha geração é mais tecnológica, eu mexo num computador, num celular, eu já vi isso, eu já fiz aquilo. E quantas foram as experiências que eu vivi da pior forma? Que eu tive que perder. Perdi tempo, perdi credibilidade. Tem coisas que eu gostaria, se eu pudesse pagar por elas, se eu pudesse fazer algumas coisas para voltar, não ter vivido, não tem como. Como quando a minha filha viu o meu testemunho e me fez perguntas, e foi um dos desafios mais difíceis que eu tive que encarar e falar para ela, dado que a gente ensina e que ela muitas vezes cobra dentro de casa, cobra alguns amiguinhos, e ter de falar para ela o que o pai dela, que conhecia a palavra, que já tinha pregado a palavra, tinha vivido, caído, errado, falhado e fracassado. Então essa palavra põe luz nas minhas trevas. Deus usa hoje o Anderson, usou o Fernando, a Jéssica, a Iana, daqui a pouco vai usar mais outros que também já foram jovens,
Às vezes Deus usa uma lâmpada, seja do celular, uma vela, seja uma luz, seja um holofote, para colocar luz nas nossas trevas. E o grande erro que muitos jovens ainda cometem é ignorar essa luz. Quando alguém cai do seu lado, a primeira coisa que você deve fazer é pensar, poderia ser eu. E um dos maiores erros que a gente comete é pensar, comigo isso não vai acontecer. A gente profetiza, a gente fala, mas devemos aprender com cada experiência, com cada exemplo. Então, está aqui o exemplo de alguém que, como vários aqui, com a idade que vários têm, ou perto da idade que alguns têm, começou jovem, começou novo. E eu digo para você, não deixe de aproveitar os conselhos que o teu pastor te dá, as experiências, os momentos. E não só ouça, sabe, como quem não, deixa passar, deixa falar. Não, pega aquilo para você. A Bíblia diz que de tudo aquilo que a gente ouve, vê e recebe, deve ser aproveitado, absorvido e usado para edificação. Que Deus abençoe a todos e que Ele coloque luz nas trevas de todos nós.